Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, com o objetivo de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e suas formas de prevenção. A campanha, em síntese, consiste na identificação de locais públicos e particulares com a cor amarela e ampla divulgação de informações. Justamente para falar sobre esse assunto, hoje, e para ajudar nessa divulgação desse tema, nós vamos conversar com um dos dirigentes do CVV de Bauru, Luiz Ramos. Bom dia, Luiz, é um prazer conhecê-lo. Bom dia, o prazer é todo nosso e a gente agradece a oportunidade. Luiz, de acordo com o Ministério da Saúde, o suicídio é a quarta maior causa de mortes, principalmente entre jovens de 15 a 29 anos. Entre 1980 e 2012, as taxas de suicídio cresceram 62,5% na população em geral. Na faixa etária dos 15 aos 29 anos, a taxa é 20% acima da média nacional. Como o CVV recebe essas informações e qual a percepção que tem deste número alto, principalmente entre os jovens? Então, na última década, essa faixa etária de 15 a 29 teve um aumento de 30% só na última década, né? A gente vem... eu acho que a gente passou a ter mais conhecimento desses casos, né, com a implantação da informática no dia a dia nosso, com a facilidade de você divulgar notícias, né? Então a gente... Porque o assunto suicídio sempre foi um tabu, né? E a gente fala também que a gente não fala de suicídio, a gente fala de prevenção de suicídio, né? Então, a gente, com essas informações, você acaba tendo mais esse número, um número mais próximo do real, porque como é um tabu ainda, muitas famílias não admitem que no atestado de óbito venha como suicídio, muitas vezes a polícia não consegue identificar, então hoje está mais fácil para identificar esses casos, então por isso que a gente tem esse número tão alarmante, tá? O CVV, como o CVV recebe isso? Hoje a gente faz uma campanha muito forte de divulgação e de campanhas para poder formar novos voluntários, porque a gente está tendo uma demanda que cada dia sobe e a gente não consegue atender todo mundo. Essa faixa etária, 15 a 29 anos, tem alguma explicação para ela ser mais suscetível, mais induzida ao suicídio? Olha, no Brasil a taxa de suicídio ainda é a metade da taxa anual de países da Europa ou do Oriente e tal. Só que a gente conta com uma população de mais de 200 milhões. Então, mesmo que a porcentagem seja menor, como a gente tem um número muito grande da população, esse número fica muito grande. O que eu acho assim, eu acho que hoje, e aí são suposições que a gente faz, hoje a adolescência se estendeu, né? A adolescência, a puberdade se estendeu. Hoje é comum você ter um filho de 22, 24, 25 anos em casa. Coisa que há décadas atrás, a pessoa com 25 anos já tinha a vida dela, já tinha a família dela, né? Então eu acho que isso acaba ajudando. A própria instabilidade do país, próprios problemas que a gente tem financeiros e problemas profissionais, hoje você muito cedo é obrigado a escolher uma profissão e seguir isso para o resto da vida, né? Eu acho que acaba influenciando aí no jovem. As dificuldades que o jovem tem no mercado de trabalho que se multiplicaram nos últimos anos, né? Os últimos anos é um negócio assustador que tem de jovens aí à procura desesperada do emprego e não consegue. Isso também leva a esse número desastroso? A gente sabe que o suicídio ele não é fator único de uma causa só. A gente sabe que o suicídio é um acúmulo de sentimentos, um acúmulo de perdas, um acúmulo de situações desfavoráveis que essa pessoa vem acumulando durante anos e chega uma hora, acontece alguma coisa que a gente chama da gota d'água que transborda o copo, né? Então eu acredito, nós acreditamos que isso seja mais um fator para botar na conta aí desse copo cheio, né? Quais os fatores emocionais que
contribui para esse elevado índice? A gente tem uma diversidade grande de ligações, mas a gente vê que tem muita gente solitária, e é um paradoxo, né? Porque você hoje pode falar com qualquer um, em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. Mas a gente encontra gente que esteja muito sozinha, a gente encontra dificuldades profissionais, dificuldades de relacionamentos dentro de casa, esposa e marido, pai e filho, né? E muito problema também de sexualidade, onde o adolescente está se descobrindo, problemas com relação a pessoa termina uma universidade e vai fazer o quê, né? A concorrência é muito grande. Se você pensar 30 anos atrás, a pessoa tinha um inglês, era um diferencial. Hoje é uma obrigação. Quer dizer, então o peso está maior hoje, eu acho. Essa questão, você falou da questão sexual. Como é que vocês encaminham o problema de identificação sexual do jovem? Como é que vocês encaminham? Vocês recebem uma reclamação nesse sentido? Como é que vocês encaminham essa pessoa? Na verdade, a gente não foca no problema, né? Então, a gente não foca na sexualidade, a gente não foca no problema financeiro, a gente não foca no problema profissional, a gente foca no que ele está sentindo com aquilo, né? Então, o que isso está causando? Qual dor que isso está causando? Qual sentimento que isso está despertando nele? E aí a gente vai conversar sobre esse sentimento. Porque falar de problema é muito relativo. Às vezes, um problema financeiro você tira de letra, o outro fica 20 anos parado naquilo. Tem gente que faz a sua opção sexual muito cedo, tem gente que demora 40 anos para pensar nisso. Então, a gente não foca no problema, mas no que isso está trazendo para ele. Porque quando a gente foca no sentimento, é uma coisa dele. Não dá para eu dimensionar, não dá para eu quantificar isso. E vocês fazem um trabalho sempre de angariar mais voluntários. Como é que está o quadro atual de voluntários? Como é que funcionam os horários de atendimento? Ok. O posto de Bauru trabalha das 7 às 23 horas, de segunda a domingo. Nós temos atualmente 35 voluntários e nós estamos na metade de um programa de seleção de voluntários novo que conta com mais 28. Né? Pode ser que desses 28 a gente termine aí com uns 15 se formando como novos voluntários. Tá? Esse número novo nosso, 188, que a gente está trabalhando desde outubro do ano passado, mas foi implantado finalmente em todo o território nacional a partir de julho passado, é um número que tem uma demanda muito grande. Hoje a gente tem cerca de 10 mil ligações por dia nesse número nacional, sendo que dessas 10 mil, 2 mil são perdidas. Ou seja, pessoas que ligam, ficam na fila de espera ou não tem voluntário para ser atendido. Então, a gente conta hoje com cerca de 2.500 voluntários nacionalmente, mas que precisa crescer, porque essa demanda cresceu demais. Depois que foi implantado esse número 188, que é um número 24 horas e gratuito, né? Isso é importante falar, porque às vezes a pessoa da região, ou pessoa de Bauru, então o CVV só funciona das 7 às 23 aqui em Bauru, mas ela pode ligar durante a madrugada, que um outro posto que esteja aberto 24 horas vai atendê-la. Então ela pode ser atendida por um voluntário de Brasília, Cuiabá, Rio de Janeiro. São as capitais, geralmente tem esse trabalho 24 horas. Né? Então a gente está formando voluntários e a gente faz de 2 a 3 cursos por ano para poder trazer mais gente para fazer esse trabalho, para diminuir um pouco essa perda que a gente tem nas ligações. Era isso que eu ia perguntar, a questão do horário, porque, não sei, um leigo, eu sou um leigo, então me parece que a partir das 23 horas, talvez esse espectro da solidão, do desejo de falar com alguém, parece ser mais intenso. Na madrugada, não sei, me parece, estou errado? Na verdade, o sentimento ruim não tem hora para bater. Né? E a pessoa antigamente aqui da região que precisava conversar com alguém às 3 da manhã, não tinha, ia ter que esperar pelo menos até às 7 para falar com a gente. Hoje não, hoje ela liga e um detalhe, não só o horário, mas quantas vezes ela quiser. Então, se ela quiser ligar todo dia para o CVV, até ela encontrar o caminho, até ela encontrar a solução do problema dela, a gente vai estar disponível.
né? Isso é muito interessante porque, assim, às vezes, não é o caso de Bauru, que Bauru tem uma população já bem grande, mas às vezes você tem uma cidade pequena, né, onde todo mundo se conhece e a pessoa fica com receio de ligar, de que alguém fique sabendo do problema dela. Hoje, com esse número nacional, raramente você vai ser atendido na sua cidade, você vai ser atendido em todos os outros postos do Brasil que estão disponíveis, que estão... E a preparação dos voluntários, porque não é simplesmente, olha, eu quero ajudar, tem que ter uma preparação toda, né? Na verdade, a gente fala que a preparação é contínua, nunca para. A hora que você achar que você está bom, é hora de você parar e fazer um curso de reciclagem, né? Como na vida em geral. Sim, né? Por isso que a gente não chama nem de curso preparatório, a gente chama de programa de seleção de voluntários, né? É uma seleção onde muitas vezes é uma autosseleção. A pessoa durante o curso, né, durante esse programa, que geralmente são de 9 a 10 encontros semanais, ela vai se identificando, ela ali vai entendendo se é a hora dela de ser voluntária do CVV ou não, ou se esse trabalho não é para ela, ou se ela pode mais para frente estar melhor preparada. Porque a gente trabalha ouvindo pessoas, conversando com pessoas. Não é um trabalho ou outro que também tem a sua importância, mas que você resolve o problema da pessoa naquele momento. Tem pessoas que ligam há 20 anos para o CVV. Tem pessoas que faz 20, 30 anos que estão paradas num sentimento ou num problema e precisam conversar com alguém. E se você não tiver uma preparação, se você não estiver disponível a se autoconhecer, a se auto-melhorar, você não vai conseguir fazer o trabalho. Por isso que a gente fala que é uma autoseleção. Você vai falar para mim, muitas vezes, se você está ou não disposto a fazer o trabalho. Saber ouvir me parece ser essencial nesse trabalho do CVV, né? Porque eu acho que a grande dificuldade hoje nos relacionamentos em geral é alguém que nos ouça. Isso é muito importante a gente falar, porque é o seguinte, às vezes bate aquela dúvida na cabeça da pessoa, poxa, mas como é que eu vou ajudar? Só ouvindo, eu não vou aconselhar, eu não vou direcionar essa pessoa. Não, você não vai precisar fazer isso. E você pode ter certeza que só ouvir já é muita coisa. Porque eu sempre pergunto para os candidatos, assim, quem é que ouve alguém a qualquer hora, durante o tempo que ele precisar? Ninguém faz isso. Muitas vezes aquele amigo seu, aquele amigão seu, chega para você para te falar aquele problema, que ele já contou para você 10 vezes. Você já arruma logo uma solução para ele que é para ficar livre dele. Não é? Você já fala que não tem tempo, você já fala, olha, a gente conversa depois. E no CVV não, a pessoa vai ligar e vai conversar com alguém, e esse alguém vai estar disponível para ela o tempo que ela precisar e quantas vezes ela precisar. Então, já é bastante coisa. Agora, ouvir não é fácil. E como é que está a programação do Setembro Amarelo aqui pelo CVV de Bauru? Olha, o Setembro Amarelo vai ser uma festa, né? Porque dia 10 de setembro é o Dia Internacional da Prevenção do Suicídio, então o CVV elegeu o mês de setembro como um mês para intensificar essas atividades, né? O amarelo, por causa da atenção, tá? E a gente vai ter evento para todos os gostos, né? Nós vamos iluminar a cidade toda de amarelo, vários postos, vários órgãos públicos, vários lugares de destaque da cidade, né? A gente vai ter orquestra de câmara de cordas de Duartina, com a maestrina Nancy Paluan e o tenor José Maria, que já vem fazendo o Setembro Amarelo com a gente já há 3 anos. A gente vai ter o Projeto Guri do Estado de São Paulo, a gente vai ter palestra do Dr. Bertolotti, que é de Botucatu, trabalhou 16 anos no Organização Mundial de Saúde em Bruxelas, é um papa aí do assunto. Um outro doutor, que é o Dr. Neuri Botega, que também é um psiquiatra que trabalha intensivamente com distúrbios mentais ligados ao suicídio. A gente vai ter o Pedal pela Vida, que vai sair ali atrás do Sesc Senat, Orquestra Guri, enfim. E finalizando, a gente vai ter um show cover do Legião Urbana, né, que vai ser lá no Alameda, que vai ser o encerramento do Setembro Amarelo, que também é um grande parceiro nosso. E a gente vai ter eventos extras, né, que vão ser outras palestras, toda a divulgação que a gente tem feito, tá?
que pode ser acompanhado junto ao Facebook do CVV Bauru, que é Facebook/CVV Bauru. Você curte a página e lá você vai ter as informações de todas as atividades do Setembro Amarelo. Esse show do Alameda já pode, inclusive, já ir reservando mesmo. Já né? pode ir reservando. A gente vai disponibilizar os ingressos, né? Esse vai ser o único evento que a gente vai conseguir fazer uma captação de recursos para o CVV. Porque como a gente, infelizmente, não tem nenhuma ajuda governamental, quem mantém o posto e as atividades todas são os voluntários. Então essa é uma oportunidade que a gente tem para a gente poder pagar esse Setembro Amarelo todo que a gente está fazendo, porque custa dinheiro, né? Qualquer coisa custa. E arrecadar alguma coisa para a gente poder manter o posto e manter o mínimo de conforto para os voluntários poderem fazer os atendimentos lá na sede. Quanto custa o show na Alameda e como pode ser reservado? É super barato, é preço popular, R$16,90, né? E através do site do cvv.org.br ou o e-mail bauru@cvv.org.br ou uma mensagenzinha no Facebook já basta já para a gente estar em contato com vocês. Que legal. Agora, eu vi vocês estão, inclusive nas palestras, estão enfatizando a questão da prevenção. Então, é possível prevenir o suicídio? Como, por exemplo, houve uma conscientização e foi possível fazer uma grande conscientização sobre a AIDS, né? Sim. A gente sabe que o silêncio mata, a conversa não, né? Há 20 anos atrás, uns quase 30, surgiu a AIDS. Ninguém falava nem o nome, falava aquela doença, né? Muito preconceituosa, ligada a determinada opção sexual, e a gente sabe que isso é uma bobagem, a gente sabe que isso daí não é exclusividade dos homossexuais. Mas por quê? Porque existia um tabu, existia um silêncio sobre o assunto, ninguém conversava sobre isso. Então a gente hoje, conversando, a gente consegue fazer a prevenção. A gente sabe que de cada 10 casos de suicídio, 8 as pessoas deram sinais. E muitas vezes a gente não percebeu. E por que a gente não percebeu? Porque a gente não sabe. Não é porque a gente não liga, porque a gente não se importa. Não, a gente não sabe. A gente vive naqueles chavões de quem se mata não fala. É mentira isso. Quem se mata fala sim, pode ser que não seja tão explícito como eu vou me matar, mas eu vou sumir, eu queria desaparecer, uma hora vocês não vão mais ter o problema comigo. Esse tipo de sinais que a pessoa dá e que você já escutou 1, 2, 3, 4 vezes e não levou a sério. Não levou a sério. Né? Então é muito comum as pessoas relatarem, os sobreviventes do suicídio, que a gente fala que são a família, as pessoas que têm mais contato, e a gente sabe que cada suicídio envolve no mínimo 10 pessoas que estavam ao redor dessa, que tirou a vida. E a gente começa a conversar com a pessoa e a pessoa faz um remake da história e fala assim, poxa, ele falava isso mesmo, mas eu achava que era bobagem, né? É o remorso. Eu não sei se é um remorso, eu acho que a gente não pode se culpar por não ter percebido, porque a gente não sabe. Mas a partir do momento que a gente sabe, a gente tem que colocar isso em prática, né? Então, hoje a gente fala que o voluntário do CVV não é só aquele que fica lá no telefone atendendo, mas você, pessoa comum, que está em casa, que tem um amigo, que tem uma pessoa, procura essa pessoa, converse com ela. E se você acha que você não tem condição de conversar, pede para ela ligar para a gente. Passa o nosso número, fala, olha, eu não sei como lidar com isso, mas liga lá no 188, você vai encontrar algum voluntário do CVV que esteja disposto a ouvir, conversar com você, e quem sabe ajudar de alguma forma. Então, hoje, efetivamente, você sendo um divulgador do trabalho do CVV, você já está fazendo muito pela causa e ajudando bastante. Legal, então só para concluir, Luiz, a programação então já foi anunciada, o evento que enfim contribui financeiramente, que é o show no Alameda, dia 29, a partir das 21 horas no Alameda, os ingressos podem ser comprados. É show de quem mesmo? Legião Urbana Cover. Legião Urbana Cover. É um show muito bom, já assisti ano passado, muito bacana. Você pode comprar no local, mas o interessante é já reservar
porque pode ser que chegue no dia lá e esteja lotado. Ano passado a gente fez do Roberto Carlos Cover, foi um sucesso, lotou, né? E muita gente que chegou na hora lá para comprar não conseguiu, não tinha lugar. Mas pode reservar, a gente também vai disponibilizar uns ingressos e entre em contato com a gente está à disposição para recebê-los. Ok, então, a entrevista de hoje foi com o Luiz Ramos, ele que é dirigente do CVV de Bauru, e nós falamos sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio.